Olá, graça e paz de Jesus para você. Hoje vamos ler capítulo 11 do Evangelho de Lucas. E diz assim: Aconteceu que estando ele, Jesus, a orar em certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. E Jesus disse: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o seu nome, venha o teu reino, dá-nos a cada dia o pão cotidiano, perdoa-nos nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer quem nos deve. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. E disse-lhe ele também: Qual de vós terá um amigo? E se for procurá-lo à meia-noite, lhe disser: Amigo, empreste-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e eu não tendo o que apresentar-lhe? Se ele responder de dentro disser: Não me importune, já está fechada a minha porta, os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para te os dar, digo-vos que, ainda que se não se levante a dar-lhes, por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver mister. E eu vos digo a vós: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á, porque qualquer que recebe, e qualquer que pede recebe, e quem busca acha, e a quem bate abre-se-lhe-á. E qual pai dentre vós que, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sendo de natureza perversa, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles a quem lhe o pedirem. E estava ele expulsando o demônio, o qual era mudo. Aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou, e maravilhou-se a multidão. Mas alguns deles diziam: Ele expulsa os demônios por Belzebu, príncipe dos demônios. E outros, tentando-o, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo ele os pensamentos deles, disse-lhe: Todo o reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. Se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Belzebu, e se eu expulso os demônios por Belzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Pois eles serão os vossos juízes. Se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, vencendo-o, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos buscando repouso, e não o achando, diz: Tomarei para mim, para minha casa, tornarei para minha casa onde saí. Chegando, acha-a varrida e adornada, acha ela desocupada, não tem o valente, não tem o Espírito Santo, ela está abandonada, aquele corpo, aquela casa do Espírito. Acha-a varrida e adornada, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habita ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Aconteceu que, dizendo ele estas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: Bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste. Mas ele disse: Antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Ajuntando-se a multidão, começou a dizer:
Maligna essa geração, ela pede um sinal e não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Porquanto, assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem será para esta geração. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com os homens desta geração e os condenará, pois até os confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui quem é maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no dia do juízo com esta geração e a condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas. E eis aqui quem é maior do que Jonas. E ninguém acendendo uma candeia a põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, todo o seu corpo será luminoso, mas se seu olho for mau, também o teu corpo será tenebroso. Vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso como quando a candeia te alumia com o seu resplendor. Estando ele ainda falando, rogou-lhe um fariseu que fosse jantar com ele. E entrando, assentou-se à mesa, mas o fariseu admirou-se de que não se lavara antes do jantar. E o Senhor lhe disse: agora vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e maldade. Loucos, o que fez o exterior não fez também o interior. Dai antes esmola do que tiverdes, e eis que tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã e a arruda e toda a hortaliça, e desprezais o juízo e o amor de Deus. Importava fazer essas coisas e não deixar as outras. Mas ai de vós, fariseus, que amais os primeiros assentos nas sinagogas e as saudações nas praças. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que sois como as sepulturas, que não aparecem, e os homens que sobre ela andam não o sabem. Respondendo um dos doutores da lei, disse: mestre, quando dizes isso, também nos afrontas a nós. E ele disse: ai de vós também, doutores da lei, que carregais os homens com cargas difíceis de suportar, de transportar, e vós mesmos nem ainda com um dos dedos tocai nessas cargas. Ai de vós que edificais os sepulcros dos profetas, e vossos pais os mataram. Bem testificais, pois, que consentis nas obras de vossos pais, porque eles os mataram, e vós edificais os seus sepulcros. Por isso, diz também a sabedoria de Deus: profetas e apóstolos lhes mandarei, e eles matarão uns e perseguirão outros, para que desta geração seja requerido o sangue de todos os profetas, desde a fundação do mundo, que foi derramado, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. Assim vos será, será requerido desta geração. Mas ai de vós, doutores da lei, que tirastes a chave da ciência, vós mesmos não entrastes e impedistes os que entravam. Dizendo-lhes eles isso, começaram os escribas e os fariseus a apertá-lo fortemente e a fazê-lo falar acerca de muitas coisas, armando-lhes ciladas, a fim de apanharem de sua boca alguma coisa para o acusarem. Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos. Agora vamos para o capítulo 12. Palavra de Jesus.